E aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Estamos aqui ansiosos para finalmente fazer essa lista com os melhores álbuns lançados até agora, né? Os melhores de 2023 do primeiro semestre. Não vão estar presentes aqui todos que a gente queria de fato, mas vai ficar do final do ano, com certeza vai entrar muito mais. Tá sendo um ótimo ano de música, Sim, né? A gente até teve dificuldade de montar um top 10, a gente precisou se forçar a montar um top 12 e fazer uma listinha também com menções honrosas de discos que a gente gostou. E antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e também confere a gente lá no TikTok, porque a gente tá trazendo conteúdo legal lá. Então, bora pra nossa lista. É um dos álbuns mais divertidos, bizarros e hilários do ano. Uma produção, assim, completamente fora da casinha, mas vale a pena ouvir. Eu acho que é o álbum mais eletrizante, mais diferente que eu vi nesse ano. É um dos discos que não é um dos melhores deles, mas ainda vale ouvir. Tem duas parcerias com a Phoebe Bridgers, também tem parceria com a Loirinha, pra quem gosta de Loirinha. É um dos melhores álbuns do Gorillaz. Tem parceria com o Tame Impala, tem parceria também com o Bad Bunny. Enfim, escutem lá que tá muito bom, é eletrizante. É um disco sensacional para quem gosta muito da produção do Caetano, principalmente, vale a pena ouvir. É ele dando continuidade nesse quinto álbum ao trabalho excelente que ele tem desempenhado. Minha nova Nepo Baby favorita do momento. Ela trouxe um álbum de estreia muito bem feito, sólido e de uma forma muito sensível, principalmente por ser produzido com o Aaron Dessner. Ela consegue balancear nesse disco pop alternativo com folk muito bem, então eu adorei. Ela tem um objetivo muito claro com ele, é exatamente dançar e fazer música pop pra todo mundo se divertir. E eu vou parafrasear o que ela disse. Esse é meu álbum menos pessoal até agora, então eu acho que ela tem muita consciência do que tá fazendo e é super divertido. Desses poucos artistas que conseguem fazer rap muito bem e também cantar R&B, então ele mescla no trabalho dele muito bem todos esses aspectos. E nesse novo álbum, terceiro disco da carreira, ele tá apaixonado, então ele fala muito sobre isso no álbum e ele consegue balancear muito bem o R&B com o rap. Esse é o momento mais sóbrio da Kesha, talvez o trabalho mais coeso e maduro que eu já tenho escutado, assim como um álbum, e também o mais vulnerável dela. Um álbum muito intenso, mas que ela consegue ao mesmo tempo se divertir, trazer música pop e trazer também uma reflexão, uma coisa mais alternativa e experimental. Finalmente ela deixou a personagem aí do Cry Baby morrer e ela vai para um lado muito mais experimental e sombrio do pop. E ela vai para uma nova história, um novo capítulo que ela flerta muito com pop alternativo e até com rock. Dando início oficialmente agora ao nosso top 12, a gente não poderia começar com outro nome senão a nossa latina, a nossa musa, a nossa mulher mais caliente de todas, a Kali Uchis. Ela voltou com um álbum que traz o que ela tem de melhor, que é o sex appeal, que é o R&B, que é uma produção que ela resgata uns tons um pouco mais retrô, né? Mas acho que o único ponto, assim, contraponto que eu traria é que eu acho que ele talvez seja o álbum mais confortável dela, assim. Se a gente for parar pra pensar, o disco anterior foi muito mais... Ela saiu da zona de conforto e ele me lembrou muito como um irmão mais novo do Isolation, que é o primeiro disco dela, que é um dos meus favoritos até agora. Ela é uma artista tão boa e ela é tão diferente, fresh na cena, que mesmo quando ela fica no mais safe, no mais confortável, ela consegue entregar um álbum excelente como esse daqui. Eu senti ela na divulgação e tal, acho que ela estava mais empolgada pro que ela vai lançar depois, né? Que ela comentou que vai ter, ainda esse ano a gente vai ter o disco latino, assim, focado pro mercado latino, que é todo espanhol e tal, então eu sinto que ela estava mais empolgada para aquele do que esse, mas no fim eu acho que a gente não poderia deixar de comentar ela fazendo aquele R&B que todo mundo sabe que ela faz muito bem. E é um álbum que eu acho que pra mim mostrou que ela tem uma consistência artística muito forte, não que duvidasse disso, mas quando ela chega no quarto álbum, trazendo coisas novas e ainda assim com muita identidade dela, eu acho que isso prova muito bem nesse álbum. É uma coisa que eu gosto muito das músicas dela, são com certeza as composições, né? Acho que ela traz verdadeiras assim, crônicas da vida, de pequenos detalhes,
nesse álbum ela fala muito sobre amor, desamor, o tempo perdido, a vida, assim, no geral, umas reflexões, mas de uma forma bem leve, bem uma vibe verão, assim, eu senti nesse álbum. A produção aqui é muito refinada, assim, tem muitas camadas e ela passa por batidas eletrônicas, uma coisa R&B, e ao mesmo tempo eu senti uma coisa mais nova de ela trazer assim, uns tambores que lembram uma coisa bem latina, assim, quase um reggaeton. Ela tem uma personalidade, ela tem uma identidade que parece que ela não tá tentando copiar ninguém. Ela conseguiu canalizar uma identidade dela, que na verdade já estava muito presente nos últimos trabalhos, mas que nesse trabalho, assim, ela tá entregando tudo e provando, sem precisar provar pra ninguém o que ela sempre conseguiu fazer. Eu acho que é um dos álbuns mais gostosinhos que eu ouvi no ano, é realmente uma brisa, assim, maravilhosa. É um álbum pra tu acordar, assim, e não poderia... Acho que um dos maiores destaques da música nacional desse ano também, né? A Aguilera, ela já tava num certo hiatus aí, ela tinha lançado o último disco dela lá em 2017, que é o Take Me Apart, né, que eu particularmente foi onde eu conheci ela, gostei bastante daquele álbum. Só que aqui ela dá uma reformulada, ela consegue de uma forma muito interessante unir a música eletrônica, o R&B experimental e até com os mantras de meditação e, tipo, não fica estranho, sabe? Ela consegue trazer essa unidade em todas as faixas aqui do álbum, na minha opinião. Acho que como a própria capa mostra, né, ela meio que convida todo mundo a se jogar, emergir nesse projeto, que é muito intenso, assim. É um projeto que eu acho que nessa lista, na minha opinião, tá? É o álbum menos fácil, ele não é um álbum tão fácil para todo mundo. Eu mesmo não gostei tanto do álbum de primeira, mas eu quis dar outras chances justamente porque eu vi que ele era muito bem avaliado. E acho que ele é um disco assim, extremamente introspectivo, vale muito a pena ler a história do disco para vocês entenderem muito como foi o processo de composição dela, tanto das letras quanto de produção. Mas assim, é um trabalho de uma qualidade impecável. É muito chique, né? É muito chique, um trabalho muito sofisticado dela. Sim. Então... assim, a nota que as críticas dão realmente vale muito a pena. Com certeza. Apesar de não ser um álbum que foi tão bem avaliado pela crítica quanto eu gostaria, ele tá aqui na nossa lista, primeiro porque é um dos únicos homens que a gente tá na lista. É o único, na verdade. Mas assim, ele traz um trabalho muito potente de consolidação nos últimos 2 discos dele, né? O Freudian, que acho que foi um disco de estreia muito bem falado, e o UK Study One on One. É um trabalho que ele junta, né, as baladas que ele fez no primeiro álbum com a experimentação do segundo, e ele traz aqui um álbum que fala muito sobre amor, fala sobre perda, fala sobre luto. Eu acho que nesses últimos álbuns, esses anos, todos trazem um pouco sobre luto, porque muitos artistas vivenciaram essa experiência da pandemia, de perdas pessoais, ou pelo menos perdas de identidade, né? Muitas pessoas renasceram, e ele foi uma dessas pessoas que renasceu, né? Ele foi um artista que ele passou por um cancelamentozinho um tempinho atrás. Já se redimiu. Fez parceria com o Justin Bieber. Então, agora ele está mais próximo ao mainstream. E agora ele entrega um álbum que ele está um pouquinho mais comercial, sem deixar de ser multifacetado, exatamente. E tava no trio elétrico da Ludmilla. Sim, que é o que importa. Realmente, o último disco dele é bem mais introspectivo, experimental e tal. Só que eu acho que foi legal que ele não perdeu essa essência, e também eu acho que eu sinto assim que cai uma certa pressão nesses artistas quando eles fazem um grande hit. Sim. De tipo, o que eu faço agora? O que o pessoal quer ouvir ou o que eu quero fazer, né? Porque ele teve a parceria com a Her, né? Sim, que Best Part. Todo mundo conhece. A do Justin Bieber, que foi pro Grammy. Então, realmente, eu imagino que deve ter sido uma certa pressão pra fazer esse álbum. Mas acho que ele conseguiu se dar muito bem, né? Olha, se tem uma pessoa que sofreu mais do que a Juliette, eu diria que seria essa próxima artista da nossa lista, que é a Ray, a britânica, que assim, ela já estava assinada com a gravadora há quase 10 anos. Só agora, em 2023, ela conseguiu lançar o primeiro álbum. A gravadora dela, como a gente conhece várias histórias, não queria deixar ela lançar um álbum. 2021, 2022, ela conseguiu se libertar. E hoje é uma artista independente. Ela consegue resumir e fazer um trabalho excelente de um disco de estreia, que é pontuar marcos da vida do artista, do que ela já passou na indústria, e deixar isso muito bem pontuado nas músicas, mas
ainda com aquele gostinho de quero mais, que a pessoa vai lá, vai escutar e vai falar, bom, quero acompanhar essa artista pra ver o que vai rolar. Eu acho que esse é um dos álbuns mais simbólicos que a gente tem na nossa lista, né? Porque ele trata justamente de uma artista que passou muito tempo sendo vítima da indústria, que é um movimento que a gente está vendo ser comentado muito, né? A gente sempre comenta da piadinha da Normani, né? Por exemplo, como que ela vai lançar álbum, mas a gente sabe que não é culpa dela. A gente comenta da Tinashe, enfim, de várias artistas que passam por situações muito parecidas, né? Que são sabotadas pela gravadora, e é muito bom que ela tenha conseguido, né? E não apenas conseguido ter um álbum coerente, um álbum que ela demonstra a identidade dela, mas ela conseguiu ser muito bem sucedida, bateu recordes, né, com esse disco. Então, assim, é um álbum super gostoso de ouvir. Gostei muito de ter conhecido a trajetória dela e ver que ela conseguiu entregar um trabalho, assim, tão firme. Que musicalmente ele também é muito, muito rico, assim, ele passa por pop, pelo blues, pelo jazz, pela música eletrônica, R&B, tem de tudo um pouco. Por isso que eu acho que é um álbum de estreia completo, sabe? Que, assim, desde que a gente ouviu falar que ela lançaria um álbum, quando a gente viu a data de lançamento, a gente já sabia que ele estaria aqui mesmo sem ouvir. E, de fato, a gente escutou e não houve dúvidas, né? A Janella é uma artista que ela sempre entregou álbuns muito bons, né? Primeiro com Ark Android, que é um dos favoritos dos fãs até hoje. Depois com o Electric Lady, que ela tem influências um pouco mais na música, principalmente do Prince, né, que sempre foi uma das maiores influências dela. E mais recentemente com o Dirty Computer, que recentemente já tem 5 anos, né, que foi, eu acho que o álbum que a crítica mais aclamou, trouxe ela um pouco mais pro mainstream. Ela passou alguns anos dedicadas mais à atuação do que à música. Foi muito bem sucedida nas atuações, ganhou prêmios, inclusive, mais recentemente com Glass Onion. E agora tá voltando, entregando um projeto, assim, também muito sofisticado, chique, sexy, e que é muito diferente da trajetória que ela estava seguindo até então com os discos dela. Esses álbuns anteriores dela traziam uma história conceitual, Sim. né? Ela sempre foi muito forte disso, de trazer pra música, pro audiovisual, e fazer álbuns muito bem fechadinhos com essa trajetória, por exemplo, dos Androids, que ela trouxe até o Dirty Computer, então foi toda uma série que estava tendo pra contar essa história. Ela era muito afrofuturista, né, nos trabalhos dela. Trazer esses arquétipos, né, esses personagens. Mas aqui nesse, eu sinto, até falei, acho que uma palavra que eu podia descrever o álbum é de liberdade. Eu sinto que aqui ela falou, calma, gosto do meu passado, mas acho que agora eu quero mostrar um outro lado da Janelle como uma forma mais de humanizar ela, de, olha, eu quero me divertir também, eu quero um álbum mais leve pra curtir, pra todo mundo sentir a mesma vibe, evocar essa coisa de se divertir, de curtir o momento, de não falar tanto sobre o futuro, de falar sobre agora. Eu acho que isso foi uma coisa muito forte no disco inteiro. Sim. Se antes ela se escondia, não se escondia, mas ela optava por trazer a sexualidade pelos personagens, pelas metáforas, aqui não tem isso. Aqui é direto ao ponto. Uma coisa que eu gostei muito de ver uma Janelle mais humana, da gente conhecer essa nova faceta dela. O álbum todo em non-stop, né? E é um álbum que você realmente, eu sei que o non-stop funciona assim, mas você realmente não consegue perceber onde que você tá. Eu lembro que eu tava escutando a faixa Champagne Sheet e parece que 2 músicas depois ainda tava seguindo a mesma linha de produção. É um álbum que ele é rápido, ele é tão gostoso que você não já percebe. Acabou. Você não percebe que ele tá rolando. Então é um álbum assim que foi muito bem feito. As influências também, ela traz muito da música latina, caribenha, né? Dá pra sentir o sol, escutando o sol na cara. Exatamente. Eu consigo sentir uma coisa, além do tropical, caribenho, do jazz, eu sinto que até a forma que ela fez, tem até um pouquinho de bossa nova, umas faixas, mas tudo isso sem deixar de ser pop. Acho que ela usou muito instrumento orgânico, assim, sabe? Então, tipo, eu lembro de escutar e achar que eu tava escutando, tipo, uma live session, sabe? De, tipo, já consigo imaginar ela no Tiny Desk, por exemplo, tocando esse álbum inteiro. Então, ele dá essa sensação de viver, de estar ouvindo uma música realmente sendo como se a gente estivesse ouvindo ao vivo. O nosso álbum nacional showzinho do ano até o momento. E, de fato, é um disco que, ouvindo ele alguns meses depois do seu lançamento, a gente constata que ele só melhora a cada escutada, né, digamos assim. A produção, ela continua vibrante, ela é vital. Os fãs que gostaram do álbum desde o começo ficam alternando as suas músicas favoritas, né, então
é de fato um álbum que me surpreendeu a forma como ele continua envelhecendo bem, apesar de ser extremamente recente, mas ele continua vivendo, vibrante, ele traz uma longevidade e realmente a Marina tem se provado uma potência do novo pop nacional. Sim, eu acho que o que me chamou muita atenção e de admirar ainda mais é porque eu amo quando o artista sai da zona de conforto, né? Porque a gente até comentou isso no vídeo, ela poderia seguir a mesma estrutura do disco anterior e só replicar aqui, mas ela falou, não, vou fazer tudo exatamente o oposto. E se arriscou e tá dando certo, então eu tô muito feliz com isso. Como o Estevam falou, a gente já tem um vídeo completo, uma análise detalhada, então o link vai estar aqui embaixo, não esqueçam lá de conferir melhor. Paramore acho que é uma das bandas assim, que eu vejo que mais consegue se renovar dentro da própria proposta, da própria sonoridade. Aqui no This Is Why, eu gostei porque eles conseguiram equilibrar aquelas guitarras pesadas que a gente se apaixonou lá do início da carreira deles, trazer o pop mainstream que a gente vê eles fazendo muito bem desde o Self-Titled Album de 2013, e dessa vez adicionar uma pitada mais de rock alternativo aqui, uma coisa meio alternativa europeia. Então é uma coisa que no fim deu super certo aqui no This Is Why. E eu acho que além deles terem essa plena capacidade de se reinventar, como o Lucas colocou, eu acho que eles voltaram dessa vez com uma maturidade muito maior, né? Como artistas, como bandas, como grupo. É uma banda que também se renovou entre os membros várias vezes, né? Então eu acho que hoje eles já vêm com as vivências, com as reconciliações que eles passaram também durante esse período. A Hayley especificamente voltou também de um período solo da carreira dela, né? Desse ato, né? Desse ato. E acho que isso fez muito bem pra eles enquanto banda. Ele não foi um álbum que eu gostei também tanto na primeira ouvida, mas é algo que vai crescendo. E assim, eu acho que ele vai trazer muitos bangers ainda. É um álbum muito bem feito, muito bem construído. E é um álbum pra quem é fã de Paramore, sabe? Tipo, pra quem tava com eles desde as trincheiras, tá ali entregando a proposta deles. É maravilhoso. Da maturidade eu percebi demais, principalmente na composição, né? Que acho que desde o After Laughter, que foi o último disco da banda, eles já mostraram que estava um campo diferente de composição, sendo muito mais honestos em relação à saúde mental, depressão. E aqui eles continuam nessa vibe, mas eu sinto que está muito mais bem polido, muito mais maduro. Eles falam sobre política, sobre karma, sobre perdão e, é claro, sobre o amor, que eles adoram falar, só que desde o amor mais romântico até o amor super realista da vida real. Então eu gostei de ver também, falando de composição. Eu sabia que esse álbum estaria aqui desde o começo do ano, porque melhor título do ano. É o melhor título, a melhor capa. Sim. Esse é um álbum também que ele é super sofisticado. A Caroline é muito interessante, porque ela tem optado por trazer esse álbum trabalhando no perfeccionismo, porque ela tá trabalhando na divulgação dele desde lá de 2021. Ela começou a lançar Bunny's Rider, que foi considerada uma das melhores músicas daquele ano, e depois ela foi lançando aos poucos os singles, os videoclipes, e finalmente agora em fevereiro ela lançou esse álbum, próximo com o da Kelela, inclusive. E amigas. Muito amigas. E assim, ela traz um álbum muito interessante, porque ela já tinha entregado um álbum de estreia de muita qualidade, o Peng, mas aqui ela volta ainda mais experimental, mas ela também traz um pé num pop um pouquinho mais comercial. Assim, é um álbum que eu não sei nem descrever muito, porque ele tem tantos elementos, ele é tão vibrante. Muito particular, né? Ele é muito peculiar dele mesmo. Eu acho que tem algumas faixas, como por exemplo, Sunset, que ela traz uma produção latina, e você sabe que ela não é uma cantora latina, mas é uma coisa que ela consegue fazer tão bem. A produção de Billions também, ela flerta com o hyperpop, que é de onde ela já veio muitas vezes na produção. Então, assim, é um álbum extremamente caprichado, sofisticado, e é um álbum que muito provavelmente vai ser indicado como uma das maiores referências do pop da década. Eu digo isso sem brincadeira, porque realmente é um álbum muito, muito, muito bom. Sim, eu acho que é algo que eu me apaixonei pela Caroline desde o começo. É isso que tu falaste de ser desse universo, né? Dessa particularidade dela, que eu acho que quando a gente escuta qualquer música dela, a gente sabe que é dela e que só ela poderia fazer aquela música, porque é muito único, tanto a produção quanto principalmente a voz dela, a forma que ela usa a voz dela. Ela brinca com a voz dela, é um negócio... Em vários aspectos, então isso é o que eu gosto muito dela trazer pro pop
coisa nova que a gente já não via há um tempo, e também sempre com o pé no alternativo, ela nunca deixa de lado, não à toa ela é muito comparada com a Kate Bush, né, que com certeza é uma grande referência para ela, e sei lá, acho que realmente é uma coisa muito única. Eu vou falar que eu acho que ainda tem um apego muito forte pelo Peng, mas isso também é incrível, maravilhoso o que ela fez, só mostra como ela vai crescendo como artista. É interessante que ela continua sendo uma artista colaborativa, né? Sim. Tem um remix de Welcome to My Island com a Charlie, que é um negócio assim, fora do normal. Hyperpop na veia, assim. Eu amo música eletrônica. Risco dizer logo de cara que eu acho que ele consegue passar um pouco mais a qualidade do que o What's Your Pleasure, que foi por onde a maioria das pessoas conheceram a Jessi. Ela estourou a bolha com seu disco anterior, na época ali da pandemia, 2020, e ela veio com esse novo álbum trazendo ainda muitas referências similares ao What's Your Pleasure, só que eu acho que ela expande tudo de uma forma grandiosa e de extrema qualidade. O What's Your Pleasure eu vejo como um disco feito pra você ali botar num jantar chique com os amigos, tomar um vinho, aquela coisa mais caseira, mais introspectiva ali, mas ainda assim, muito disco, dance e tudo mais. Gays vendo clipe, né? No sofá, exatamente. Só que aqui, nesse novo álbum, eu vejo que ela fez já pensado pro ao vivo, pra ser uma coisa grandiosa, a voz dela sempre tá em primeiro plano, eu acho que ela explora muito mais o vocal, que ela realmente é uma vocalista incrível. E eu acho que ela fez já pra grandes lugares, pra arenas e enfim, que é uma coisa que ela comenta que ela aprendeu muito com a turnê do What's Your Pleasure, essa questão do ao vivo. Então acho que isso influenciou demais na hora de produzir esse disco com essa grandiosidade, ainda assim da música disco, só que eu acho que aqui ela vai pra uma referência mais... talvez para uma coisa mais funkeada, assim. Primeiro, acho que é o álbum mais chique do ano, acho que a gente pode falar isso com uma tranquilidade, assim. Com certeza. E eu acho que esse álbum, ele mostra como é importante o artista ter confiança no trabalho, né? E acho que ela ganhou essa confiança justamente por essa trajetória que ela teve, com a receptividade que ela ganhou do What's Your Pleasure, e também o fato de que ela achou o nicho dela, né? Porque a gente tava conversando aqui, né, como ela veio de uma carreira anterior que ela cantava baladas, e hoje você nem acredita, nem acredita que ela veio desse passado, porque ela casou tão bem com esse público, né, um público que provavelmente também gosta de Kylie Minogue, dessas artistas assim, mais ligadas ao disco, e ela se deu muito bem. Ela entregou um trabalho... É a nossa mulher viado. É uma mãe. E assim, ela entrega músicas, e ela... Uma prova de que ela sabe muito bem o nicho que ela conhece é, por exemplo, a música Free Yourself, que claramente é um hino voltado à comunidade LGBT, e que, assim... Ela entrega, cara, não dá. Ela entregou um álbum muito bom, um álbum extremamente sofisticado também, do começo até o final. Tem músicas muito divertidas também. E também é um exemplo de, tipo, o artista nem sempre de primeira vai achar o seu nicho. Ela foi lá, persistiu, e aí ela finalmente viu que aquilo é onde ela se identificava, e eu acho que exatamente esse álbum representa isso. Se o What's Your Pleasure foi o começo disso, e aqui ela finalmente tá super mais confortável. Você já ouviu falar da Phoebe Bridgers, a queridinha do indie pop, que chegou principalmente com o segundo disco dela, o Punisher, em 2020, mas o que talvez você não saiba, eu acho que você devia saber, é que lá em 2018, quando ela ainda estava no cenário indie, ela conheceu duas amigas dela, que na época faziam tour juntas, que eram a Lucy Dacus e a Gillian Baker, e decidiram criar um super grupo indie chamado Boy Genius, né? E elas lançaram um EP naquele ano, um EP que foi super bem conceituado, que tinham só 6 músicas, 2 composições de cada. E logo depois que a Phoebe terminou o Punisher, ela chamou as duas de novo e falou, vamos gravar um disco juntos. E assim nasceu The Record, que foi lançado em março desse ano. É um disco, assim, eu acho que do cenário do indie rock é o melhor trabalho do ano. Traz um pouco das experiências compartilhadas entre elas. E é um disco muito interessante, porque o nome Boy Genius, ela vem de uma sátira, né, dos meninos, assim, que tem uma autoestima muito grande, sendo que eles não têm nada, né? E elas falam muitas vezes assim, olha, se você tá se sentindo pra baixo, seja o Boy Genius, né? Seja a pessoa que... E elas trazem um pouco dessa vivência também pra elas, e como que é um reflexo de como a indústria trata as mulheres e como elas querem ser um contra-exemplo, né? De cantoras que estão no mesmo nicho, mas que são amigas, que não estão inimizando, que não estão rivalizando exatamente, que estão conseguindo colaborar dentro de um processo criativo.
E aqui a gente vê pontos fortes de cada uma delas, tem composições muito boas, principalmente da Lucy Dacus, e produções muito bem feitas, principalmente por parte da Phoebe, que foi quem se destacou nesse período de produção. A Julian Baker se destacando como instrumentista, então realmente é um disco que exala as três em conjunto, por isso que ele é um trabalho tão bonito, um trabalho realmente muito colaborativo. Acho que elas conseguem pegar descrever sentimentos muito detalhados e muito bem, e por grande parte momentos melancólicos também. Então é um álbum que eu consideraria mais denso também, assim, talvez de primeira você não pegue, mas assim, acho que vale a pena insistir um pouco mais, porque aos poucos ele vai se revelando, que realmente é uma coisa muito bonita e sensível de escutar. Amigo Lucas, tu sabia que existia um túnel embaixo do shopping Boulevard? Embaixo do shopping? Como fazer um álbum depois do Norman Fucking Rockwell, que é, tipo assim, o melhor álbum da carreira dela, ela mesma sabe disso, todo mundo sabe disso, e virou já instantaneamente um grande clássico da música atual, sabe? Então, eu imagino que deve ser meio difícil continuar depois disso, né? Eu acho que esse é um álbum que foi uma grande subida para os últimos 2 discos que ela lançou anteriormente, né? Porque em 2021 ela lançou 2 álbuns que, né, foi mais ou menos ali... São discos. São discos, de fato são álbuns. E aqui eu sinto que é a primeira vez concretamente que ela fala abertamente sobre a família dela, sobre a relação dela com a família dela. Isso, claro, está presente em todas as obras dela, mas aqui é de fato um álbum dedicado para isso. Tanto que o álbum começa com a faixa The Grant, né, que Grant é o sobrenome da família dela. Então, é um álbum que é dedicado a isso. É claro, ela passa por questões que a Lana sempre passa, do amor, do término, da depressão, mas ela foca muito nisso, da relação dela com o pai dela, com a irmã dela, com a relação que não é muito boa com a mãe dela, que todo mundo sabe. E eu acho que é um álbum muito bonito, dedicado a isso, à família dela, a esses problemas de geração, mas também ela, ao mesmo tempo, é um álbum muito maduro, porque ela começa a se questionar como mulher de 30 anos. Então, questão sobre maternidade, Então, assim, eu acho que é um álbum muito maduro, assim, que eu vejo. E talvez o mais diretão, assim, que eu vi dela. Ele é muito interessante pra mim, porque ele é um álbum também muito experimental. Eu acho que foi a primeira vez em algum tempo também que ela correu muitos riscos, porque mesmo Norman Fucking Rockwell, que é uma comparação inevitável, assim como a gente fica comparando o What's Your Pleasure com o That Feels Good, não tem como a gente não comparar o Tunnel com o Norman Fucking Rockwell. Mesmo que esse disco tenha sido de uma qualidade tão boa, o fato é que ela deu uma continuidade ao tipo de produção, ao tipo de composição que ela sempre fez na carreira dela e aprimorou na masterpiece dela. Nesse álbum, não. Nesse álbum, por mais que ela tenha temas recorrentes ali, produções que são parecidas, ela não tá fazendo a mesma coisa. Então ela utiliza produções do trap, de vez em quando ela utiliza sonografias que parecem trilhas sonoras de filme, principalmente em Paris, Texas. Então, assim, ela comunga de tantas influências desse álbum. Também. O folk tá muito forte aqui. Então, são influências, principalmente pelas parcerias, né? Você consegue ver que as parcerias não estão ali à toa, que trouxeram elementos pessoais de cada artista que foi selecionado a dedo para estar ali. Então, é um trabalho muito denso. Não é um disco tão rápido também, é um disco mais demorado. Não é um disco fácil de ouvir. Você tem que sentar e escutar. Tanto que eu acho que eu ouvi esse disco várias vezes já e eu ainda não consegui sentir que eu absorvi tudo que ele tem a proporcionar. Muitas texturas, muitas camadas. Acho que, principalmente em composição, que é o que a Lana a gente falou, ela realmente, de fato, é considerada pela crítica, em consenso geral, assim, na maior parte, de ser uma das maiores poetas atuais, porque ela realmente tem esse apelo muito forte na escrita, e isso está muito forte, principalmente aqui nesse álbum, no Norman, enfim. Eu destaco uma música que eu achei muito interessante, que é o Fingertips, que é uma música doidona, assim, tem tipo 10 versos, assim, uma coisa que ela até falou que fez uma coisa meio tipo fluxo de consciência, ela só chegou lá e foi falando o que vinha na cabeça dela, tipo um freestyle. A Chico Xavier. Exatamente. E é incrível porque passa por questão de família, questão existencial, de morte. Ela fala até de uma coisa muito específica de quando ela recebeu uma ligação, ela estava prestes a cantar para a família real, acho que da Noruega, se eu não me engano, de Mônaco, não lembro. E aí ela recebe a mensagem que o
o tio dela, que era muito apegada, morreu, e a música vai ainda e fala de filho, de maternidade, é uma loucura, mas é muito, você fica, caramba, ela escreve assim, quem escreve assim hoje em dia, sabe? Sim. Então, é muito impressionante. Nossa lista, ela é uma lista que ela tem muitas artistas femininas, eu fico muito feliz que cada uma ela traz o seu disco, o seu repertório, que acaba convergindo em muitos sentidos, então muitas estão enfrentando trabalhos e seus momentos mais densos da vida, da carreira, muitas dessa faixa dos 30 mais, como eu comentei, mas cada uma de uma forma tão particular, tão diferente, eu acho isso muito legal, muito interessante. Comparar, né? Exatamente, cada uma a seu modo e de uma forma muito coerente com a própria trajetória da carreira. E acho que assim, como esse é o 9º álbum da Lana, eu acho que não teria como ser diferente ela estar nesse top aqui, porque nós que crescemos ouvindo Lana, já participamos de vários momentos da carreira dela, aqui a gente vê que ela realmente tem aprimorado, melhorado, e ainda que tenha feito um álbum que não vai ser superado, que ela ainda é capaz de trazer coisas novas e interessantes e deixar a gente muito ligado e instigado. Sim, com certeza. E acho que é isso, né? Nossa lista, acho que 2023 está sendo um ano gigante, assim, pra música. Tô bem empolgado ainda pra chegar na lista do final do ano, que eu acho que vai ter muita coisa. Será que a gente consegue fazer um top 15 no máximo? Não sei, acho que vai ser 23 de 2023. Eu queria agradecer a repercussão aqui, agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Mande sugestões também de vídeo pra gente. A gente vai gravar, vai ter férias agora, a gente vai gravar mais vídeos. E mande os álbuns que vocês gostaram também. E não esqueçam de seguir a gente no TikTok. Como eu falei, a gente vai fazer conteúdo exclusivo lá, vai também soltar cortes, então deixem tudo nos comentários, sigam aí, tá tudo na descrição, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até, gente.